E ele conta que ele não se importava muito com religiosidade na época do filme. Ele aceitou o papel para ter a oportunidade de trabalhar com o Mel Gibson, além de querer um papel mais importante, né? Que por osmose traria mais dinheiro para ele. Ele se converteu naquela cena ali. Atuar. E nessa cena de Libertem o Barrabás, o Mel Gibson teria instruído ele a não olhar diretamente pro Jim Caviezel durante a cena. Isso porque ele sabia que a figura ali do Jesus estava comovendo todo mundo. E o Barrabás não podia ser afetado por isso. Bom, o Barrabás aparece numa única cena. E mesmo sendo diferente do que o diretor pediu, o Pietro cruzou o olhar com o Jim Caviezel. E esse olhar foi o corte final do filme. E olha que loucura. Segundo o Pietro, segundo o ator, quando ele olhou pro Jim Caviezel, ele sentiu a presença do próprio Jesus Cristo olhando para ele com ternura, misericórdia e amor. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Capiroto! Bom, bastasse o medo de tudo que estava por vir, né? Afinal, além de ser Deus para saber de tudo, Jesus também era um homem para sentir dor pra caramba, né? Ainda vem o capiroto atormentar esse momento para tentar bagunçar os pensamentos dele. O interessante é que nesse filme o diabo não é nada que a gente imagina no senso comum, não tem nada de chifre, rabo, cara vermelha, nem nada disso. Ele é um cara com um rosto delicado e quem interpretou esse personagem foi uma mulher, a atriz e modelo Rosalinda Calentano. E essa escolha de colocar o Tinhoso com essa figura delicada, sem sobrancelhas, faz uma certa conexão à origem de Lúcifer, que era o mais bonito de todos os anjos. E claro, né? Com a atração de que os anjos não têm sexo. Então ficou essa figura andrógena. Já a capa preta que ele usa se refere à decadência, literalmente, porque ele é um dos anjos caídos. Voltando pra cena, Jesus ignora o Tinhoso, continua rezando, se joga no chão pra continuar rezando, pedindo força pra passar por aquilo tudo que tava por vir. E tem um detalhe que muita gente também não viu, mas a pontinha do rabo da serpente aparece saindo de uma das narinas do diabo. E só depois a serpente sai dele e vai rastejando pelo chão até chegar em Jesus. Isso faz referência com o livro de Gênesis. A Bíblia fala que a serpente é o animal mais astuto de toda a criação, e ela sempre está relacionada ao pecado. Muitas vezes a serpente é associada ao próprio diabo, justamente por causa do lance do jardim do Éden, Adão e Eva e o fruto proibido. A passagem fala que a descendência da serpente, que é o mal, vai ser esmagada pela descendência da mulher, que é Jesus, que nasceu de uma mulher. E assim acontece. A cobra até se aproxima de Jesus, mas ele se levanta, olha bem na fuça do diabo e esmaga a cabeça da serpente sem dó. Isso é um simbolismo de que o bem vai vencer o mal a partir de Jesus. Já devia ter dado um tapa no pé do ouvido do Lúcifer ali mesmo. Capitão Fita Branca mandou R$5. Enquanto eles levam Jesus pro Sinédrio, que é sério tipo a agora. Suprema Corte dos Judeus. Lá que aconteciam as Assembleias Legislativa e Judicial de Jerusalém. Esses sacerdotes, eles cuidavam tanto da aplicação das leis judaicas quanto de funções políticas, religiosas e educacionais na época. Nisso, Maria Madalena e alguns discípulos foram lá no pátio do Sinédrio para acompanhar o julgamento no meio da madrugada, que era um lance muito fora do normal. Bom, com esse tumulto, os soldados romanos já ficam de olho prevendo que a confusão poderia escalar. Antes do julgamento, daí umas criancinhas começam a atormentar ele, né? Só que na verdade esses são demônios. Satânica, hein? Ele não aguenta e logo que amanhece ele se enfoca do lado de fora de Jerusalém. A lição de Judas é bem forte. A tradição diz que se Judas tivesse arrependido de verdade, ele teria sido perdoado. Mas ele não se arrependeu e nem pediu perdão. Isso é diferente de sentir culpa. Por isso ele teria aberto uma brecha pro capiroto atormentar ele, como apareceu no filme. E no fim ele teria sido influenciado a tirar a própria vida. E uma curiosidade aqui, galera, é que o ator Lucas Leonello, esse que interpretou Judas, ele conta que ele era ateu até fazer esse filme. Mas ele durante as gravações, alguma coisa mexeu com ele. Ele pediu para se confessar com o padre que acompanhava as gravações do filme. Dali pra frente, ele se converteu. Diante de Pilatos, os fariseus eram a autoridade religiosa ali em Jerusalém. Mas a gente tem que lembrar, galera, que na época era governado pelo Império Romano. Então todas as questões civis tinham que ser levadas pelo representante do Império. E nesse caso, o governador local era o Pôncio Pilatos. Como Jesus estava sendo considerado Um corno Pilatos. um arruaceiro, os fariseus levaram ele como prisioneiro para ser punido pelas autoridades romanas. Os fariseus queriam acabar com Jesus, mas eles não tinham jurisdição para dar nenhuma sentença além do apedrejamento. Então algo maior teria que ser ordenado pelo governo romano. Então por isso Jesus foi levado para lá para tentar convencer o governador romano a entrar no jogo. Eles chegaram lá às 5 da manhã. O governador tentou entender quais os crimes Jesus tinha cometido. E todos os argumentos dos Caifás eram religiosos, mas a autoridade religiosa eram os fariseus. Presta atenção, Jesus não descumpriu nenhuma regra civil. Ele não fez nada contra as leis de Roma. Por isso que Pilatos ficou, tipo, uma sinuca de bico. Ele, como governador, não tinha nenhum motivo para dar a pena máxima para Jesus, porque crime religioso não era da alçada de Roma. O judaísmo era a religião local daquela área e o governo romano não esquentava com nada disso. Deixava essas questões para autoridades religiosas locais. Daí Pilatos pede para conversar sós com Jesus. E Jesus continua sendo cara de poucas palavras. Ele manda real, mas Pilatos não entende muito bem essa coisa de Jesus ser rei, ele ser verdade e tal. No fim, Pilatos diz pra multidão que ele não viu crime nenhum em Jesus e mandou levar Jesus pro rei Herodes. E assim, galera, Pilatos, além de ficar confuso sobre Jesus, ele também não estava afim de se comprometer e talvez cometer uma injustiça acusando o inocente. Porque, de novo, ele não tá nem aí pra questões religiosas. Herodes. O filme corta direto pra Jesus no salão do Palácio do Rei Herodes Antipas. Pilatos foi salvo? Quando você morrer, você pergunta pra Deus. Como é que eu vou saber? Herodes era rei da Galileia nessa época. E pra quem não ligou o nome à pessoa, foi ele também que tinha mandado executar o primo de Jesus, João Batista. Era por volta das 6 da manhã, quando Jesus foi apresentado pro Herodes. E ele não falou nenhuma palavra. Herodes ri, acha que Jesus é um doido inofensivo, e depois ele também se recusou a mandar executar Jesus. E mandou ele de volta para o governador romano. Barrabás.
Todo mundo voltou para pressionar de novo uma decisão do Pôncio Pilatos. Nessa hora os ânimos já estavam mais exaltados, e a saída que ele tentou foi cumprir a tradição. Essa cena é foda. Olha como tudo é simbólico, presta atenção. Barrabás vem do aramaico Barrabás, que significa filho do pai. Guarda isso. Na teologia, Barrabás simboliza a gente, os humanos. Somos cheios de pecado. Barrabás ia ser executado na pena de morte também, mas Jesus estava lá e pegou o lugar dele para libertar os filhos do pai enquanto Jesus foi sacrificado na cruz. Profundo isso, né? O ator que interpretou Barrabás se chama Pietro Sarubi, e ele conta que ele não se importava muito com religiosidade na época do filme. Ele aceitou o papel para ter a oportunidade de trabalhar com Mel Gibson, além de querer um papel mais importante, né? Que por osmose traria mais dinheiro para ele. Ele se converteu naquela cena ali. E nessa cena de libertem o Barrabás, o Mel Gibson teria instruído ele a não olhar diretamente pro Jim Caviezel durante a cena. Isso porque ele sabia que a figura ali do Jesus estava comovendo todo mundo, e o Barrabás não podia ser afetado por isso. Bom, o Barrabás aparece numa única cena, e mesmo sendo diferente do que o diretor pediu, o Pietro cruzou o olhar com o Jim Caviezel. E esse olhar foi o corte final do filme. E olha que loucura, segundo o Pietro, segundo o ator, quando ele olhou pro Jim Caviezel, ele sentiu a presença do próprio Jesus Cristo olhando para ele com ternura, misericórdia e amor. Não tinha ódio, não tinha nenhum ressentimento naquele olhar, só amor, misericórdia e ternura. Desde aquele dia o Pietro Sarubi se considera convertido. Ele até lançou um livro chamado De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. A flagelação. O filme já estava bem pesado até aqui, mas de agora pra frente ele vai escalando a violência no nível que muita gente não consegue nem aguentar ver, assistir. É pesado demais. Pilatos tentou todas as artimanhas que podia para livrar Jesus, mas como o povo ainda estava muito inflamado, querendo castigar ele, Pilatos então mandou flagelar. Ou seja, uma sessão de chicotadas bem severa para ver se os fariseus se davam por satisfeitos. A flagelação começa por volta das 9 da manhã, e nesse filme as chicotadas por si só já são muito impactantes. Mas durante a flagelação, Jesus cai e todo mundo acha que ele desistiu. Daí ele se levanta e surpreende todo mundo, e o castigo fica ainda mais severo. Isso é para mostrar a dignidade que Jesus teve que cumprir a sentença. Em momento nenhum, Jesus se desespera do jeito que a gente se desesperaria. E uma curiosidade das filmagens é que o ator Jim Caviezel foi atingido sem querer por algumas chicotadas dessas aí, e tem ferimentos reais nessa cena. Feriu de verdade o ator, que teve que ser hospitalizado. Uma das chicotadas fez uma ferida com 35 centímetros nas costas dele. Nessa cena também fica evidente, pela primeira vez, o físico do Jim. Ele emagreceu quase 15 quilos para interpretar esse papel. Um destaque dessa cena também é Maria, a mãe de Jesus, que assiste boa parte do castigo. E ela também não dá nenhum escândalo. Ela também mantém a dignidade acima de tudo, com muito sofrimento. Lógico, né? Mas esse papel representa toda a força no silêncio. Valeu, Netão! Apesar da situação extrema de assistir um filho sendo castigado daquela forma. Durante a sentença, Cláudia, a mulher do Pôncio Pilatos, ela leva uns tecidos brancos e entrega para a mãe de Jesus. É uma cena sem nenhuma palavra. Esses tecidos são tecidos de mortalhas. E Maria aceita a gentileza, mas ela usa depois para enxugar o sangue de Jesus do chão. Você entendeu por que ela faz isso? Não é que ela tinha mania de limpeza, mas porque ela sabe que o sangue do filho dela é sagrado demais para ser pisoteado e descartado de qualquer jeito depois que ele saiu dali. O bebê estranho. Outra figura que chama muita atenção nessa cena é o bebê estranho no colo do capiroto. Esse bebê sorri durante as chicotadas e é muito incômodo ver isso. Essa parte não está em lugar nenhum da Bíblia, né? Ela é uma licença poética que representa uma alegoria do mal. Bom, o que a tradição conta é que o diabo teve presente durante todo o percurso da Via Sacra e que ele ficou atormentando Jesus de várias formas. Então o fato dele aparecer como um bebê no colo seria uma forma de provocar Jesus, né? Mostrando que até mesmo o diabo cuida do filho dele, enquanto Deus permite que o único filho dele seja humilhado com tanta brutalidade. Isso seria uma tentativa de quebrar a convicção de Jesus sobre o sacrifício dele. Mas um pouco antes, ainda na hora que Jesus estava lá no pátio do palácio, diante de Pilatos, Jesus olhou para o céu e viu uma pomba voando. E de acordo com a tradição, a pomba é o símbolo do Espírito Santo, como se fosse um sinal claro de que Deus estava ali com ele, que era para ele seguir o plano. E como a gente sabe, ele seguiu. Lava-pés. A cena das chicotadas é interrompida por mais um flashback de Jesus, e ele se lembra da noite anterior. Naquela noite, ele deu as últimas lições diretas. Caralho, mano! E entre elas foi o ensinamento do lava-pés, que a partir daí virou uma tradição milenar que dura até hoje. Nessa noite, ele se rebaixa aos pés dos discípulos para limpar os pés deles. Isso era uma função que os escravos faziam. Alguém muito íntimo, né? Mães e filhos, maridos e esposas, mas nunca amigos. O simbolismo desse ato é que Jesus se coloca na posição de escravo e lava os pés dos Salve pra Rio Preto, tamo junto, rapaziada. E ainda com a missão de limpar sujeiros dos humanos. Em outras palavras, né? Lavar os pecados da humanidade. Além ainda de ser um símbolo da humanidade de Jesus. Personagem. Xandão, você acha que a morte do Papa tem relação com a profecia bíblica? Não, o Shark Pay, o Sharp Case. Eu acho que tem relação com o seu livro de história do colegial. Apócrifo. O filme chega na metade com Abenadar aparecendo brigando com os torturadores porque eles levaram a punição de Jesus longe demais. Esse cara, o Abenadar, ele apareceu nas visões da Ana Catarina Emmerich, e ele teria sido um capitão romano que participou dos eventos da Paixão de Cristo. O nome dele não é citado nos evangelhos canônicos, mas mesmo assim ele é uma figura que aparece com frequência no obra de arte sobre a Paixão de Jesus. O fim do flagelo. Jesus... Não entendi até agora, vai ter Paixão de Cristo 2, mas a história de Jesus já foi contada no primeiro. O que acha, Xandão? Eu acho que a gente tem que esperar lançar o filme pra ver, né? Mandou R$5. O que você acha? De novo.
Jesus foi arrastado dali e levado para um outro canto da prisão romana em Jerusalém. Tudo eleitor do Lula. Maria e Maria Madalena limpam o sangue de Jesus no chão, enquanto a Madalena relembra quando Jesus salvou ela do apedrejamento. Bom, essa parte é uma adaptação. O evangelho que fala dessa mulher, que é em João capítulo 8, não especifica que foi com Maria Madalena. Então no filme essa história foi mesclada com a dela. Sobre a história da mulher adúltera que aparece no evangelho de João, nessa ocasião, a Bíblia conta que Jesus estava ensinando no pátio do templo, escrevendo no chão, quando os mestres da lei foram lá testar Jesus, para ver se ele sabia e cumpria as leis da religião. Então pegaram a mulher no flagra e levaram ela lá e pediram para Jesus condenar a mulher de acordo com a lei. A lei dizia que nessa situação a mulher deveria ser apedrejada até a morte. Só que Jesus não acusou nem defendeu. O que ele fez foi dizer que atirasse a primeira pedra quem não tinha nenhum pecado. E nisso todos os homens que estavam ali desistiram e foram embora sem apedrejar ela. Esse ensinamento demonstra que Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. Por isso que no fim da cena ele levanta a mulher do chão, mais uma vez, uma simbologia, né? Como se Jesus tivesse dado a dignidade para ela, apesar dela ter pecado. Concluindo com: vá e não peques mais. A sentença final. Os guardas levam Jesus pro celeiro e lá eles insultaram Jesus e vestiram ele como um rei, com uma capa vermelha e uma coroa, só com uma coroa de espinhos. Depois disso ele foi apresentado de novo diante de Pilatos da multidão. Pilatos... Você acha que agora o anticristo vai se revelar? Não. Decidiu falar... Ninguém vai saber quem é o anticristo. De lá exibir Jesus ensanguentado, acreditando que a multidão ia se comover. E esse episódio ficou conhecido como Et Homo, que significa eis o homem. Mas o povo não se comoveu. Como eu falei antes, os fariseus queriam matar Jesus, mas não podiam executar a pena de morte que eles queriam. Eles continuaram a pressionar o governador a aplicar a punição que eles queriam. A cruz. Pilatos ainda tenta que Jesus se defenda, mas Jesus está focado e só fala verdades espirituais e não faz nada para escapar da sentença. E não querendo instigar uma revolta, Pilatos lava as mãos e ordena a crucificação, deixando claro que ele não queria ter responsabilidade nenhuma disso. Quando Jesus vê Pilatos lavando as mãos, ele tem outro flashback da noite anterior, durante a última ceia, né, quando ele lavou as mãos antes de dividir o pão e o vinho com os apóstolos. Via Crucis. A cena começa seguindo o que é descrito no Evangelho de Mateus. Eles tiram o manto de Jesus, colocam de volta as roupas dele e ele foi levado para fora para carregar a cruz até o Calvário para ser crucificado. Bom, a tradição diz que era por volta das 11 horas quando Jesus abraça a cruz, deixando uma lição cheia de simbolismos. Muita gente nunca parou para pensar, mas Jesus sai carregando o próprio altar em que ia sacrificar a própria vida. Jesus já tinha deixado um ensinamento sobre abraçar a própria cruz. No Evangelho de Mateus diz que quem quiser seguir Jesus teria que pegar a própria cruz e ir junto com ele. Simbolicamente, a cruz são todas as nossas obrigações, os problemas, os desafios da nossa vida. Jesus fala e depois dá o exemplo de nunca fugir dos problemas da vida. É para seguir com coragem, assumir os B.O.s e fazer o que tem que ser feito. Outros dois condenados também carregam um pedaço de cruz, mas só a parte horizontal. Muita gente não entendeu isso. Os dois condenados já estavam agendados para execução nesse dia. Então poste que... Não é exato, Tora! Tinha o dom de curar pessoas, inclusive curou uma criança aqui no BR, mas ele morreu cedo. Acredito que pessoas assim não vivem MT tempo na Terra. Eu não acredito em nada disso aí que você tá falando, não. Sustentar cada um deles, né, já estava instalado, pronto para ser usado. Jesus foi condenado em cima da hora, então não tinha um poste sobrando lá. Então ele carregou a cruz inteira, né? O poste e a parte horizontal. Até porque pensa como romano agora, né? Por que eu vou carregar esse peso todo se esse condenado tá indo pra lá? É cruel, mas seria uma escolha prática pra eles. Bom, enquanto Jesus começa o caminho até o Calvário, que é a colina da execução, ele tem um outro flashback. Quem não se ligou, essa visão é uma memória de 6 dias antes, quando ele entrou em Jerusalém, que hoje é conhecido como Domingo de Ramos. O povo recebeu ele com ramos de palmeira e muita esperança, acreditando que ele era o Messias, né? O ungido de Deus, como os reis de Israel. Para eles, Jesus poderia ser o Messias entrando em Jerusalém para libertar o povo das mãos do Império Romano e trazer a paz e plenitude para os judeus. Eles esperavam por esse Messias político, né? Que trouxesse uma revolução. Mas, como Jesus mesmo disse, o reino dele não era desse mundo. E em menos de uma semana, ele faria o caminho de volta, sendo humilhado pelo mesmo povo. A primeira queda. Bom, durante o caminho, Jesus é xingado e apanha o tempo todo, e ele cai algumas vezes de tanto apanhar. E também de fraqueza, lógico, né? Esse filme é foda, né, rapaziada? Maria Madalena e João cortam o caminho para que a mãe fique mais perto de Jesus. Salve, Chuca. Preciso de um consulto. É só cena brutal. A segunda queda. Jesus cai de novo, né? E aqui mais uma curiosidade da gravação. Essa cruz de madeira pesava por volta de 58 quilos. Então era pesado de verdade. Na cena da segunda queda, a cruz caiu em cima da cabeça e do ombro do Jim Caviezel e quebrou a articulação do ombro dele de verdade. Inclusive a imagem foi mantida no corte final. E é exatamente esse momento que você vê no filme. Maria vê Jesus caindo e tem um flashback da infância de Jesus enquanto ela vai consolar ele. Isso não está exatamente assim na Bíblia, mas mais uma vez é algo que poderia ter acontecido assim, né? Porque para toda mãe o filho é sempre uma criança. E como toda mãe, sempre que o filho cai, a mãe vai lá socorrer. E ela foi, mesmo ele sendo um homem feito. Jesus consegue ficar perto da mãe por um tempinho no meio da confusão. E ele fala para ela: faço novas todas as coisas. Isso está na Bíblia, mas não nessa parte, né? Eu faço novas todas as coisas é um versículo do Apocalipse, quando Deus vai aparecer para todo mundo e fundar um novo céu e uma nova terra no fim dos tempos. E essa frase está aí no filme no sentido de reforçar que Jesus está passando por isso para cumprir um propósito maior de salvação do mundo. A terceira queda. Bom, nessa hora a gente começa a ter outros personagens no caminho. O primeiro é um homem que é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele tá na Bíblia também, é chamado de Simão de Cirene. No filme ele diz que vai ajudar a levar a cruz, mas que é para deixar claro que ele não era um condenado. Isso é importante se a gente levar em conta a cultura da época. Porque assim, galera, a morte pela cruz era a pior de todas as punições. Além de ser uma execução terrível, né, socialmente era a maior de todas as vergonhas. Por isso ele até ajuda, até porque ele não tem escolha, mas ele quer deixar claro para a sociedade...
Ele não tem motivo para passar esse vexame perante a sociedade. O véu de Verônica. Salve Cusa, Uma mulher passa desapercebida no meio da R$5. confusão e leva um copo d'água para Jesus beber. Até que a missão tira o véu da cabeça, enxuga o rosto ensanguentado dele antes de ser expulso dele por um soldado. Essa parte da história não está em nenhum evangelho. Que salário você manda? Canônico, mas ele aparece em escritos apócrifos e o relato disso sobreviveu. Mentiroso! Uma coisa importante dessa cena é que essa mulher pediu Coloca licença outra para tirar o música. véu. Ela fez isso porque era proibido uma mulher judia mostrar os cabelos em público. Bom, ela tira o véu e enxuga o rosto de Jesus. E na tradição, o semblante dele teria ficado Salve impresso pra Bahia! no Tamo evento junto, fixo na sabe sexta estação das gamer! Estações da Cruz. E esse suposto véu é exibido todos os anos pelo Vaticano na Semana Santa, durante o quinto domingo da Quaresma. O fim da Via Dolorosa. Simão e Jesus carregam a cruz. A essa altura, Jesus está extremamente fraco. A caracterização do Jim Caviezel está assustadora, né? E pra quem não sabe, o trabalho de maquiagem para cenas que Jesus sofre martírio era uma outra tortura. Levava 10 horas para fazer ele ficar com essa aparência. Imagina 10 horas de maquiagem para só ir começar a gravar e carregar aquela cruz de quase 60 quilos. Algumas vezes o ator dormiu à noite com aquela maquiagem para não ter que passar por todo o processo no dia seguinte. Voltando pro filme, Jesus tem mais um flashback ao famoso Sermão da Montanha, quando Jesus ensina mal os que odeiam a gente. Se você reparar, na filmagem desse momento o céu tá cinza. Não é filtro, não é trabalho da pós-produção, ok? Nessa gravação realmente estava um dia nublado. Muita gente não sabe, mas nesse dia o Jim Caviezel foi atingido por um raio. Ele chegou a contar com muito bom humor esse fato, olha só, abre aspas. Eu estava iluminado como uma árvore de Natal. Eu estava pregando o Sermão da Montanha. Eu sabia que isso iria me atingir cerca de 4 segundos antes de acontecer. Pensei, vou levar um golpe. E quando isso aconteceu, eu vi os figurantes se agarrarem ao chão. O que eles viram foi fogo saindo do lado direito e esquerdo da minha cabeça. Iluminação ao redor de todo o meu corpo. Cara, que loucura é isso. Outro cara da equipe técnica também levou uma descarga de raio nesse dia. E mesmo assim, nem o Jim nem outro cara tiveram ferimentos nem nada. Bom, quase chegando no Calvário, Jesus tem outro flashback. E ele se lembra do sermão do bom pastor. Nessa lição, ele diz que ele, como um bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Mas que ninguém é capaz de tirar a vida dele, né? Ele mesmo entrega a vida e ele mesmo pega de volta. Essa lição que Jesus deu muito antes do Calvário gera meio que uma profecia do que ia acontecer com ele. E reforça, né, que morrer na cruz foi uma coisa que ele aceitou por vontade própria. A crucificação. Bom, a gente chega no auge do filme com a parte da crucificação. São cenas muito impactantes. Isso é sinceramente sem palavras, concordo. Né? Tem gente que até hoje não conseguiu ver aquelas cenas. Era por volta do meio-dia e os soldados começam a preparar a cruz e eles pregam uma placa igual foi dito na Bíblia. O Império Romano mandava escrever na cruz dos condenados o nome do réu e o motivo da pena de morte. No caso de Jesus, né, como foi dito no Evangelho de João, Pilatos mandou escrever e colocar na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso foi escrito em 3 idiomas, né? Em hebraico, que é a língua dos judeus, em latim, que era a língua dos romanos, e em grego, que era a língua universal na época. Ou seja, era para ninguém ter dúvida de quem era ele e por que ele foi condenado. Bom, nessa hora Jesus se lembra da última ceia, quando ele diz que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue que seria entregue na ceia, como ele entregar a vida na cruz. Outro flashback é a fala que Jesus ensina: o amai-vos uns aos outros. Ele lembra disso enquanto estão pregando as mãos e os pés dele. E logo depois ele Peter é muito inteligente, igual a explicação dele. O Peter é bacana, né? reza para Deus perdoar as pessoas. Isso é concretização do ensinamento que ele deu sobre amar. Enquanto tudo isso acontece, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João assistem tudo. Maria tá sofrendo bastante, né? Dá a impressão que ela tá sofrendo mais que todo mundo ali, e não é difícil imaginar isso. Uma mãe vendo um filho inocente naquela situação, nossa, dói demais, né? Bom, essa parte concretiza a profecia de Simeão sobre o sofrimento de Maria. Na Bíblia, diz que quando Jesus era um bebê, José e Maria foram apresentar ele no templo de Jerusalém, como mandava a lei dos judeus. Lá tinha um homem chamado Simeão, que quando viu Jesus, ele disse pra Maria que um dia, por causa desse filho, uma espada de dor ia transpassar a alma dela. Rola também mais um flashback da última ceia, e o filme fez uma conexão muito simbólica entre a ceia e a crucificação, quando Jesus levanta o pão para agradecer. Isso se conecta com o momento que os romanos levantaram o corpo dele pregado na cruz. Jesus é o pão da vida. Levantar o pão como Jesus foi levantado na cruz é feito em muitos rituais ainda hoje, 2000 anos depois, como no rito romano. O bom ladrão. E o filme também fez questão de mostrar o episódio do bom ladrão. Na Igreja Católica ele ficou conhecido como São Dimas e pela Igreja Ortodoxa como Hack. Bom, ele foi um dos ladrões que foram crucificados com Jesus e que lá acabou se arrependendo do que ele fez e reconheceu Jesus como Filho de Deus. E é por causa disso ele foi perdoado, foi recebido no paraíso, né? Igual aparece no Evangelho de Lucas. Isso ensina que se tiver arrependimento verdadeiro e crer em Jesus, a pessoa pode ser salva. Jesus salvou Dimas durante a crucificação. Você percebe o peso disso? Caifás também vai lá provocar Jesus, dizendo que se ele era o Messias, né, era para ele descer da cruz. Mas Jesus não cai na provocação e continua rezando pelo perdão daqueles que estão ali. Os momentos finais. Os executados estavam lá pregados e não tinha nada mais a se fazer a não ser esperar. Super, acordei agora, o que eu perdi? Metade da sua vida já, Renan. O cara que acorda 1h da tarde, não tem vida. Acabou já. Maria, João e Madalena puderam chegar perto de Jesus e Maria beijou os pés ensanguentados do filho dela. E como está escrito no Evangelho de João, Jesus disse que tinha sede. Nisso um soldado molhou uma esponja e levantou essa esponja numa lança para Jesus beber. Mas ele prova e não aceita. Na Bíblia diz que ali não era água, e sim vinagre.
ou fel. Muita gente se comove como se isso fosse uma maldade com Jesus, mas no fundo não era. O vinagre inibe as papilas gustativas e por isso ele alivia a sensação de sede. Além disso, os gregos e os romanos já usavam o vinagre ou fel como remédio para inflamações ou feridas, né? E era também um tipo de anestésico para aliviar dores. Por isso Jesus não aceita o vinagre, para não ter nenhuma substância aliviando a dor dele. Logo depois no filme, Jesus carrega Maria e João para que Bicho é base, ele é alfa demais mesmo. se cuidem. Simbolicamente, Jesus estaria entregando as pessoas para a mãe dele, para ela cuidar de todo mundo, assim como cuidou dele, né? Isso eleva os seres humanos mais uma vez na condição de irmãos em Cristo. Uma outra curiosidade, alguns estudos teológicos, é que Jesus não chama Maria de mãe nessa hora, e sim de mulher. Isso pode se referir à ideia de Jesus ser o novo Adão e Maria ser a nova Eva. Isso mostra como havia um plano que se cumpriu, onde Jesus nasce como um homem enviado por Deus e Maria. E nisso a humanidade teve uma nova chance de se livrar dos pecados que as ações de Adão e Eva trouxeram para o mundo. Por isso Jesus falaria dele mesmo como o filho do homem, e se referia a Maria como a mulher, como um simbolismo que conecta o primeiro homem e a primeira mulher. Só que agora agindo para redimir o mundo. Percebe como tudo é conectado? Desde Adão e Eva até a crucificação. Aliás, até antes disso, né? Já que Jesus disse ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, desde o princípio se vê Jesus presente, já que ele é o princípio, assim como também é dito no capítulo 1 de João. Ainda sofrendo na cruz, Jesus, igual aparece no Evangelho de Mateus, Jesus reza perguntando para Deus por que ele foi abandonado. Mas logicamente Jesus tinha certeza de que Deus estava com ele, né? Então, o que isso significa? Se prepara para a pedrada. O que a gente vê nos estudos teológicos, nessa hora, todos os pecados da humanidade, de todas as eras, se concentraram em Jesus. E o pecado é a única coisa que afasta Deus das pessoas. Na primeira carta de Pedro, explica que Jesus estava se identificando com cada pecador quando disse que Deus tinha abandonado ele. Daí então vieram as últimas palavras de Jesus. Ele disse, está consumado. Entrega o próprio Espírito nas mãos de Deus. Isso significa que o tempo se cumpriu e a missão aqui na É pesado, rapaziada. Esse filme é chocante pra caramba. terra foi completada. Eram 3 da tarde quando Jesus morreu. A partir daí, não aparece no filme, mas é dito também que assim como ele morre, Jesus... Bora quebrar o jejum? Para resgatar aqueles que foram pecadores. Desde Adão até o último pecador que morreu. Enquanto isso, lá em Jerusalém, o tempo fechou e a terra tremeu. Todo mundo ficou em pânico. Vocês perceberam essa porra? E o normal era os que eram Vai se foder, crucificados caralho. demorassem dias para morrer. Além disso, logo ia começar o Shabá. Para os judeus, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é sagrado e nada pode ser feito. Por esses motivos, mais a tempestade que estava formando e o terremoto que começou, os soldados mandaram acelerar a morte dos outros prisioneiros, quebrando os joelhos deles. Isso ia causar um estresse ainda maior no ritmo cardíaco e esmagar os pulmões, porque eles iam perder a sustentação. Bom, o terremoto também verificou o segundo tempo de Jerusalém e isso foi visto como um sinal de Deus sobre o sacrifício de Jesus. Nessa hora também, um guarda romano chamado Cássio, Tamo junto, rapaziada de Sergipe. Você aposta! ele estava morto. E essa ferida saiu de sangue e água, igual está escrito no Evangelho de João. Lembrando, João estava ali, vendo tudo. A água, na Bíblia, aparece várias vezes com sentido de purificação e o sangue com sentido de vida. O sangue ali simboliza o sangue de um cordeiro morto. Em Hebreus, está escrito que sem derramamento de sangue não tem remissão dos pecados. Já a água sempre aparece como purificação e batismo. Então, sim, esses dois elementos saindo separados de uma única ferida do corpo de Jesus é muito simbólico, né? É por isso que nesse momento o capiroto grita desesperado, porque com o sacrifício de Cristo, a humanidade foi salva. O plano de Deus se concretizou e o dele falhou. O corpo de Jesus foi tirado da cruz, Maria segura ele morto no colo. Essa imagem foi inspirada na obra Pietà de Michelangelo. Mas diferente da obra, né? No final da cena, Maria olha pra tela, ela olha pra quem tá assistindo o filme, né? Como quem convida a gente a sentir a dor que ela sente por ver Jesus morto. É um olhar sem julgamento, né? Por isso que incomoda tanto. Porque é como se a gente sentisse pela gente mesmo, sabe? Que a gente pode ter alguma coisa a ver com isso, de alguma forma. E pra quem tem fé, é isso mesmo. Xandão fez a música Hold Me Down O fim. para estampar da banda O fim tem um salto Governo temporal, né? Da Solhai. sexta tarde ele vai pro domingo de manhã. A pedra da sepultura rola sozinha e a mortalha que envolvia o corpo de Jesus murcha, como se o corpo dele sumisse magicamente. E na mesma hora... Que vai mudar na nossa vida saber a real forma do rosto de Jesus. Eu considero sim uma informação relevante essa, mas não a mais relevante. Acho que é uma coisa importante. Seria legal saber como que era a fisionomia de Jesus. Só que dentro do todo, quando você vai estudar a vida de Jesus e busca imitar Jesus, a aparência é o que menos importa. Jesus aparece sentado, limpo, sereno, acabando de ressuscitar. A cena é toda silenciosa, não tem nenhuma fala, mas a gente entende que ele está se sentindo pronto para a próxima parte da missão. Nisso, Jesus se levanta e o destaca no buraco de prego na mão dele. Jesus ressuscita com o corpo todo recuperado dos açoites, mas as marcas do prego e a ferida da lança permanecem, como prova de que ele é ele. Curiosidade. Bom, a gente viu que o Jim Caviezel acabou se machucando algumas vezes durante as filmagens, né? Deslocou o ombro carregando a cruz e o raio caiu nele. Mas tiveram mais coisas. Durante as filmagens, ele teve crises de enxaqueca severas, teve hipotermia e pneumonia. Os médicos alertaram o Mel Gibson e ele chegou até a sugerir que o processo fosse menos bruto, mas o Jim Caviezel fez questão de seguir em frente do jeito que estava. O Jim chegou a dizer pro Mel Gibson: isso que está me acontecendo é entre mim e Deus. Vamos em frente. Se eu tiver que partir, não terá sido em vão. Não há nada melhor para mim do que dar a minha vida por Jesus Cristo. A cena da crucificação levou 2 semanas até ser concluída. Só que o perrengue mais perigoso foi na cena que eles suspenderam ele na cruz. Era inverno na Itália, né, onde isso foi gravado, com temperaturas de até 4 graus negativos. E além da pneumonia e hipotermia que ele sofreu, o inimaginável aconteceu. Outro raio caiu no Jim durante essa gravação. Quem sabe? Bom, espero que vocês tenham essa mega análise. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham desse filme. E deem sugestões para mais filmes. Sabia disso não. Vídeo bacana do Pedro.